Seguindo aqui com a nossa rodada de entrevistas aqui na CBN Cuiabá, essa que é a última entrevista dessa série deste mês de junho. A gente está tratando, desde o início do mês, você que está acompanhando todas as quartas-feiras a partir das 9 horas, a gente trata aqui de assuntos relativos à campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Essa que a gente reforça é uma iniciativa do Ministério Público Estadual de Mato Grosso. A CBN Cuiabá atua aí de forma muito grata, inclusive, por esse convite, como uma parceira dessa iniciativa. Então, ao longo desse mês, a gente vem tratando desse assunto e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o cenário da violência contra a pessoa idosa aqui na capital. Para isso, a gente está recebendo hoje o titular da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa aqui na capital, o delegado Marcos Veloso. Delegado, muito bom dia, seja bem-vindo. Estávamos aqui resenhando um pouquinho nos bastidores, o senhor já estava cumprimentando o Guima ali, amigo de longa jornada. Guima também falava do senhor um pouco antes da sua chegada. Fica à vontade para dar um bom dia para o nosso ouvinte antes da gente entrar aqui no nosso tema desta manhã. Bom dia, é sempre bom conversar com a nossa comunidade, com o povo cuiabano, com o povo mato-grossense, de uma forma muito especial através da CBN. Um meio de comunicação que vem ao longo do tempo mantendo essa forma diferente de fazer comunicação, de uma forma bastante precisa. Então é sempre bom estar aqui. E veio o Dima, né? Tá sempre aqui na nossa companhia, Guima? Vamos conversar aqui um pouco mais sobre esse assunto. E eu queria que o senhor começasse aí trazendo para nossa audiência um panorama. É um assunto ruim, um assunto triste, que a gente não queria, mas é preciso tratar desse assunto da violência contra a pessoa idosa aqui na capital. Falando um pouquinho aí das estatísticas, de que forma essa violência acontece aqui na capital, se a gente pudesse traçar um raio-x, desse assunto, quando a gente fala aí da atuação também da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa, o que o senhor tem, para nos relatar nessa manhã? Olha, a delegacia, ela é uma estrutura muito recente dentro da Polícia Civil. Até 2021 nós tínhamos o núcleo de atendimento à pessoa idosa dentro da Delegacia da Defesa da Mulher, dentro do grupo dos vulneráveis. E o nosso governador Mauro Mendes vem fazendo um enfrentamento à criminalidade no nosso estado de uma forma bastante precisa, bastante séria, e criou a delegacia. Nós criamos na estrutura da Polícia Civil a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Pessoa Idosa. É um crime diferenciado, é um delito que, confesso a vocês, que para mim é um ambiente totalmente novo. E hoje eu sou o terceiro delegado mais antigo trabalhando no estado, vamos dizer assim, com mais tempo. Esse ano eu completo 35 anos na função de delegado, já trabalhei em diversas unidades, passei 10 anos no GOI, aprendi a saltar de paraquedas, a montar a bomba, a atirar, a fazer um bocado de coisa. Mas confesso para vocês que não tinha uma precisão de conhecimento no ambiente que trata os delitos da pessoa idosa. Então, primeiro, eu tenho na delegacia do idoso 817 inquéritos policiais, 437 autos de investigação preliminar, o AIP, e temos aproximadamente 280 termos circunstanciados de ocorrência. De todo esse número de procedimentos, não passa de 40 os crimes de violência praticados contra a pessoa idosa no ambiente fora do lar. Então, a violência contra a pessoa idosa, ela tem um ambiente próprio, e é o que nos entristece, dentro do lar, no seio da família. Então, por mais que a gente faça um enfrentamento direto, vamos falar assim, à violência, à criminalidade, por mais que a atual gestão do Estado, na pessoa do governador Mauro Mendes, tenha dedicado a aparelhar a instituição
de segurança pública para o enfrentamento, infelizmente, o Estado, nos seus 3 entes, não consegue, certo, chegar de forma direta no ambiente da violência contra a pessoa idosa. E os números dizem isso. Então, a nossa delegacia, ela foi criada através da Resolução 69 de 2021. Então, se nós pegarmos 22, 23 e 24, que nós estamos, e 24 eu vou dizer primeiro quadrimestre, Sim. tá? A gente vem sentindo uma crescente na violência, certo? Um ano pelo outro, na casa de 8,5% de aumento da violência. Isso é um número alto, doutor Marcos? Para que a gente tenha uma dimensão ali? Eu acredito que sim, por um detalhe. Quando a gente faz esse percentual, a gente está tratando da criminalidade e da violência de uma forma globalizada. Mas aí, se nós pontuarmos alguns delitos, vamos falar assim, alguns tipos penais, injúria, difamação, calúnia, crimes contra a honra, ou então o crime de abandono, crime de maus tratos, crime de lesão corporal, crime de ameaça, certo? A gente vai entender que tem delito desse que tem aumento de 450%. Então você sai aí de uma situação X para 450 vezes aquela situação. Agora, também nós não podemos ter um olhar somente pessimista, certo? Nós temos que ter um olhar criterioso, fazer uma análise criminal do ambiente. E aí eu vou pontuar uma coisa. Fique à vontade. Né? A nossa delegacia, ela foi instituída em 2021. Então a gente vem numa crescente de 2021 para cá. Até então, era um assunto meio que de segunda ordem. Então, aí vou fazer um parênteses e vou começar a entrar em algumas instituições. Gostaria de enaltecer o trabalho do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que tem o Dr. Isandir à frente. Um jovem que há mais de uma década luta em pró do idoso no Estado. O Ministério Público, que nos permitiu estar aqui hoje neste evento com vocês. O Poder Judiciário e de uma forma diferenciada, certo? E não vim aqui fazer propaganda política não, certo? Mas temos que reconhecer a gestão do atual governo, particularmente da nossa primeira-dama, Dona Virgínia Mendes. Ela tem um olhar bem preciso, bastante sério e célere nas questões da violência contra a mulher e vulneráveis. Então, hoje na Polícia Civil, por exemplo, nós temos a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e à Mulher e Vulneráveis. Que incluem os idosos aí nesse aspecto, idosos, né? Que tem à frente a minha colega, doutora Janira Laranjeiras, que vem fazendo um trabalho fantástico a nível de Estado. Ela vem fomentando aí dentro da instituição, com os nossos parceiros, a política do idoso. Então, todo esse cenário que foi construído a partir de então, expôs a situação do idoso vulnerável. Aí começaram a surgir os números. É o que a gente costuma dizer no mundo acadêmico, para quem trabalha com estatísticas, a cifra negra. Então quer dizer que começou agora a violência de 2021 para cá? Não, ela sempre existiu. Eram casos, então, muitas vezes de subnotificação? Não é de subnotificação, é que elas entravam no seio
das delegacias convencionais. Outras delegacias, certo? entendi. Então, assim, o idoso vítima de roubo, o idoso vítima de uma violência, ele entrava na estatística convencional dos delitos. Perfeito. Não se separava, certo? Uhum. Não se fazia o recorte, certo? Entendi. Da condição de idoso. Assim como na minha época de polícia, certo? Quando eu entrei, não se falava como se fala hoje nos crimes da mulher. Uhum. Certo? O estado de Mato Grosso, muita gente não sabe, mas foi o estado que teve a segunda delegacia da mulher no Brasil. Doutora Miedir Santana, lá na década de 80, uma guerreira. Se temos toda essa estrutura, ela sempre militou nessa frente. E hoje nós temos os dados bastante precisos com relação à mulher. Assim como agora nós começamos a construir esses números. Estatisticamente falando, a gente tem que falar de um ciclo, e um ciclo para a gente estudar comportamento social, 5 anos, certo? Eu vejo de forma bastante importante a construção desses indicadores, entendo de uma forma natural, certo? Não que seja aceitável a violência, porque nós estamos construindo esse processo. Então, a violência contra o idoso, ela vem sendo efetivamente olhada como uma ação delituosa. A gente costuma, a população, nos últimos anos, tem olhado para a mídia esperando uma operação policial contra a facção, contra blindados, contra metralhadoras, contra organizações criminosas. Então a gente tem um olhar que a criminalidade, que a violência centra nesse viés. Mas nós temos, por exemplo, os vulneráveis. Temos os negros, temos os quilombolas, temos as nossas crianças, nós temos uma delegacia dedica, tem a mulher, que já vem aí com uma estrutura muito consolidada e crescente e necessária, e hoje temos a delegacia do idoso. Então, assim, os números, eles impressionam, mas nós precisamos de ter esse enfrentamento olho no olho, de forma realística, para que a gente possa, baseado nessas informações, nesses números, construir as políticas públicas necessárias. Falando desse número, delegado, o senhor citou aqui que são mais de 800 inquéritos hoje em andamento na delegacia, mais de 430 investigações preliminares. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da apuração desses casos, e o senhor também citou que a maioria desses casos acontece dentro do próprio lar, né? Como que é essa investigação? Muito bacana. Pergunta legal pra gente. Ontem até uma pessoa me perguntou, certo? Por exemplo, a gente está, vamos falar assim, delitos de trânsito. Um veículo chocou com o outro, tá na rua, chama lá, pai, então. Homicídio. Alguém tira, certo? É uma coisa pública. E mais fácil identificar, certo? Não sei se é essa palavra exata então, também. Assim, nós temos uma estrutura hoje de segurança pública extraordinária no nosso estado. É muito aquém do que a gente gostaria, não sei se é muito aquém, mas é muito além do que muitos estados têm e do que já tivemos no passado. Fora isso, temos o respaldo. Então nós temos as viaturas da Polícia Militar patrulhando a cidade diuturnamente, e eu tenho ressaltado aqui a presença da Força Tática, que vem fazendo um trabalho sensacional, certo? Tá? Então, mas a viatura da Força Tática, da Rotan, as viaturas da Polícia Civil, da Guarda Municipal em Várzea Grande, elas passam por uma via, mas elas não enxergam o que está acontecendo atrás. Dentro das casas, né? De um muro. Sim. Certo? Então, a violência do idoso, como é que a gente recebe? Como é que ela chega até nós? Na sua quase totalidade, através de denúncia. Temos 2 grandes canais de denúncia. O Disque 100 do Ministério da Justiça e temos o 197 da Polícia Civil, que funciona no CIOSP, no Centro Integrado de Segurança Pública, na Secretaria de Segurança Pública,
certo? Então, esses dois são os dois grandes canais. Temos os boletins de ocorrência, que se você registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia da região metropolitana, automaticamente ela vai ser encaminhada para a delegacia do idoso. É na hora, acabou de fazer, o operador ali já encaminha para o sistema e vem para nós. Sim. Temos frentes de recebimento de denúncia. Os CRAS e os CREAs do município. Eles vão fazer o atendimento social nas residências. Sempre que eles deparam com uma situação que envolva uma pessoa idosa, eles nos acionam. O Conselho Estadual do Idoso. Uma porta gigantesca. Eles recebem bastante denúncia das associações e encaminham para a gente o Ministério Público. E a própria Polícia Militar, nos seus atendimentos, quando faz rotineiramente, a Polícia Militar também faz o encaminhamento. Chega até nós uma denúncia, então, certo? Sim. Nós temos um serviço na delegacia, o PAI, pronto atendimento ao idoso. A gente dispara um processo de expedição de uma ordem de serviço, uma equipe nossa vai até o local da denúncia, faz a constatação da veracidade do fato. E aí, constatação nós recebemos uma média de 5 denúncias por dia, um pelo outro. Infelizmente, 50% é trote. Ou birrinha entre vizinhos, irmão brigando com o irmão para prejudicar outro, faz uma denúncia inverídica. Resumindo, faz movimentar toda a estrutura da segurança de forma desnecessária, certo? E aí, uma vez checado uma denúncia, constatado a veracidade do fato, a gente instaura, a princípio, um auto de investigação preliminar para a gente poder entender naquele momento o que é que está acontecendo realmente, certo? Por exemplo, você chega na residência de um idoso, ele está acamado numa percepção visual de um policial que a pessoa está desnutrida, mas está tudo arrumadinho, certo? Instauramos o auto de investigação preliminar. Por quê? Nós vamos buscar entender com os entes o que é que aquela pessoa está ali, certo? E então, já nesse momento, só desculpe interrompê-lo, delegado, mas para que a gente possa ilustrar aqui, já nesse momento preliminar, vamos dizer, vocês vão ali fazer uma visita, apurar uma denúncia, precisa de um mandado para isso? Vocês chegam ali na casa da pessoa, ela é obrigada a receber a autoridade policial? Como é que funciona também isso na prática? Olha, essa é uma boa discussão. Nós estamos trabalhando isso agora, certo? É uma questão legal, uma questão burocrática, vamos falar assim. Para a polícia entrar em qualquer residência, somente com um mandato judicial, certo? Aí você vai dizer, mas está numa situação de flagrância o abandono do idoso ali, certo? Para você efetivamente, de forma assertiva, certo? E com embasamento jurídico, dizer que a pessoa está abandonada, você precisa de um laudo, certo? Sim. Então, naquele momento, de repente, você pode ver uma pessoa acamada com uma aparência de abandono, certo? Mas ela tem alguma comorbidade que a conduziu naquele quadro. Sim. Então, para você fazer essa afirmativa, para você sustentar a entrada num ambiente, certo? Mas fazer um parênteses, eu estou lá na delegacia desde 20 de março, agora passado. Nós até hoje não temos na história da delegacia nenhuma recusa de atendimento. Mesmo porque, vou fazer um parênteses para vocês. A polícia tem cursos de várias montas, nós formamos os nossos homens na academia com técnicas de abordagem, tiro, negociação, um bocado de coisa, certo? A abordagem da delegacia do idoso, ela é uma abordagem diferente. Sim. É muito próximo do que faz um assistente social. Na realidade, é um ponto que a gente vai ter daqui uns dias, se Deus quiser, na delegacia, a presença de um corpo técnico, assistentes sociais e psicólogos. Mas os policiais que atuam lá na delegacia, em que pese o nosso efetivo não ser o ideal, mas ele é extremamente eficiente.
Os policiais, ao longo dos anos, lá na delegacia, eles construíram toda uma forma de abordagem. Então, desculpe a expressão, pessoal, mas lá não tem pé na porta. Não vamos meter o pé na porta. Lá não vamos chegar de madrugada. Certo? A gente trabalha Todo sempre por né? volta de 9 horas da manhã. Já dá tempo da família fazer a higienização do idoso. Certo? Então, a gente tem todo um cuidado. E a gente não tem um cuidado de não fazer um ataque direto a uma residência. Nós fazemos todo um levantamento. É diferente, às vezes as pessoas falam assim, estou acostumado a gente falar de inteligência ligada à facção, porque ela, certo? Nós temos na delegacia um núcleozinho de inteligência informal, que a gente faz um levantamento preliminar. Doutora, a gente vai precisar fazer uma pausa obrigatória ali para o repórter CBN, é uma intervenção da rede, mas a gente retoma aqui nesse mesmo ponto. Sem é bem rápido, problema, a gente está de volta. Tranquilo. Agradecendo também todo mundo que está nos acompanhando. Já já a gente está de volta. 15 minutos, já de volta. Tô querendo voltar no tempo, Guima. Já de volta aqui no Jornal da CBN Cuiabá, seguindo com a nossa programação aqui nesta manhã. Como você sabe, todas as quartas a gente tem aí o privilégio de atuar como parceiro do Ministério Público Estadual, tratando sobre a campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Hoje é a nossa última entrevista dessa semana. Daqui a pouco eu antecipo qual vai ser a nossa pauta. Aliás, a última entrevista desse mês, né? Daqui a pouco eu antecipo a nossa próxima temática por aqui. Para você que está sintonizando agora, a gente está conversando hoje com o titular da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa aqui na capital, o delegado Marcos Veloso, falando um pouco sobre o cenário da violência contra a pessoa idosa aqui na nossa cidade. Antes da gente continuar, queria só lembrar que essa entrevista você acompanha também pelo canal do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, essa campanha que tem como tema A Solidão é a Sombra do Abandono. E a gente faz questão aqui de citar mais uma vez os parceiros também dessa iniciativa, além da equipe da CBN Cuiabá, o Grupo Centro-América, o Grupo Aster Máquinas também, Ditado Popular, Academia Bodytech, Plaenge, AMPA, Energisa, Amage, Todimo, Ginco, Brasido, Grupo Bom Futuro e também o IMAC, todos atuando aí como parceiros do Ministério Público Estadual nessa campanha, agradecendo também mais uma vez aqui ao Dr. Deusdete Cruz, chefe do MPE, que também confiou a nós, né, essa missão e também essa responsabilidade de levar ao ar temas tão importantes aqui ao longo de cada um dos meses. Dr. Marcos Veloso, a gente precisou fazer aquela interrupção em razão da pausa para a Rede CBN, mas eu queria que o senhor concluísse esse assunto aqui antes da gente entrar num próximo tópico, que o senhor falava ali sobre todos os cuidados, né? A Thaisa perguntava ali dos procedimentos que são necessários para uma investigação no âmbito da violência doméstica, e o senhor falava ali também sobre esse cuidado desde aquela investigação preliminar, né? A necessidade de entrar na residência ali do idoso sem fazer nenhum ataque direto, entre aspas, até trazermos aí essa apuração preliminar. Eu queria que o senhor concluísse aí esse raciocínio, ficasse à vontade para retomar aí esse assunto. Como a gente vinha conversando, então as equipes da delegacia, elas fazem uma checagem do ambiente onde reside a denúncia, fazemos uma abordagem mais direta no imóvel, na residência do idoso, e assim que constatado, a gente, se realmente tiver procedência, aí nós acionamos de imediato, frente a casos, certo? O CRAS ou o CREA, Serviço Social do município, para que, se a pessoa precisar de um atendimento de saúde, uma questão até para se fazer a inserção da família em algum projeto social existente no país, nós também intimamos as partes, a família, para a gente entender o que é que está acontecendo. Perfeito. Então, assim, dependendo do caso, como é um caso quando o caso é bastante peculiar, a gente aciona o serviço, o SAMU, para fazer um atendimento já de primeira ponta, para fazer um encaminhamento para as unidades de necessidades saúde. mais urgentes. Mais ali, urgente, né? certo? Mas assim, nós atuamos desta forma, mesmo porque, certo? Nós temos que ter uma cautela
na exposição do idoso. Então nós não podemos aí, às vezes em cima de checar uma denúncia, às vezes para uma viatura na porta da casa de uma pessoa, hoje já a vizinhança toda aquela curiosidade. O que está acontecendo? O povo é curioso, né, doutor Marcos? É um ponto disso, é um ponto daquilo, tem alguém fazendo isso, tem alguém fazendo aquilo, certo? Tá? Então, toda a descrição também, né? Para preservar também a vítima, né? Muito bem, Thaisa, não sei se você quer seguir a nossa pauta, se tem também ouvintes participando conosco, fica à vontade aí para trazer os questionamentos. Tem ouvintes participando, Camila, eu vou trazer um áudio aqui, delegado, do João Viana, ele é idoso e também está fazendo um comentário a respeito desse tema. Deixa eu só colocar o áudio aqui, para o senhor também conseguir ouvir. Esse celular, ele trava, né? Ele é uma misericórdia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Camila. Bom dia, delegado Marco Veloso. O idoso sofre violência de toda maneira, Camila. A falta de sinalização, a falta de medicamento, a falta de atendimento nos postos de saúde, a falta de exame, né? Tudo, ele já sofre a violência, né? E outra coisa, aí tem um hospital aí, eu acho que o antigo hospital municipal, tem mais de 80 idosos lá, jogado. Não é para dizer jogado, porque não tem família. A família abandonou lá. Eu não vejo nem a autoridade tomando providência a respeito disso. O idoso sofre, é difícil. Não é só pela família, é pelas autoridades constituídas, o poder público, a saúde, a educação, tudo, ele sofre essa violência. Então é complicado. É só ser idoso para saber o que passa. Eu sou idoso, eu sei como eu sofro da falta de atendimento médico. Até a bolsa para mim usar de colotomia não estou conseguindo. Tá aí, doutor Marcos, fica à vontade também. É um ponto também que chama a atenção, né? O senhor João Viana fala sobre idosos que são abandonados nos hospitais, né? Muitas vezes essas famílias levam, doutor, e o senhor vai saber precisar pra gente isso com mais exatidão, levam as famílias para ser atendidas e nunca mais buscam. A exemplo do que a gente conversava aqui na semana passada, né? Com a responsável pelo Lar dos Idosos. Muitas famílias levam e não busca nunca mais, ou também eles são acionados para buscar essas pessoas que foram abandonadas, como o senhor João Viana falou, dentro dessas unidades médicas. Eu queria que o senhor ficasse à vontade também para comentar aí os tópicos levantados pelo nosso ouvinte. Pegando um gancho na fala do seu João, e eu gostaria até de parabenizar ele como idoso, a percepção que ele tem. Sim. E o que ele disse, dentro da possibilidade dele, é uma radiografia quase que precisa. O idoso, ele é vítima de diversas formas de violência, psíquica, física, financeira, sexual, de liberdade, de abandono e negligência, certo? Então, no caso específico que o seu João disse, no HMC aqui em Cuiabá, números apresentados até pelo presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Chico 2000, na última audiência pública que houve sobre o enfrentamento à violência da pessoa idosa. 37 idosos estão lá no HMC, esperando alguém ir buscá-los, porque estão de alta. Muitas dessas pessoas vieram do interior do estado. Ele entra no processo de saúde do SUS, entra na regulação, é trazido para fazer uma cirurgia, fazer um tratamento, fez a cirurgia, fez o tratamento, está de alta. Ninguém aparece para levar. No antigo pronto-socorro, aqui no centro da cidade, tem mais 11 idosos nesta condição. Então, é uma verdade o que... Agora eu queria pegar um gancho na sua fala, Linda, e na fala da minha amiga, presidente do Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, que é a estrutura que nós temos no município de Cuiabá, certo? De caráter filantrópico. Nós não temos no estado de Mato Grosso nenhum ILPI em atividade hoje. Nenhum no estado? No doutor. estado, nós não temos. Só para o ouvinte compreender, instituição de longa permanência, né? Instituto de longa permanência de pessoa idosa. Perfeito. Nós não temos no estado ainda uma estrutura pública. O Abrigo Bom Jesus de Cuiabá é uma instituição civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos.
Então o abrigo recebe aporte do município, aporte do estado de Mato Grosso e recebe também aporte da iniciativa privada. Então, como eu disse no início, o nosso governador Mauro Mendes e a nossa primeira-dama Virgínia Mendes vem fazendo um enfrentamento e buscando estruturar o estado de Mato Grosso para uma melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E recentemente, numa conversa com a minha amiga Coronel Grazielli, atual secretária de Estado da CETASC, ela me apresentou um projeto que está em andamento na secretaria, viabilizado a iniciativa pela nossa primeira-dama, aonde o Estado irá construir no próximo ano, vai começar esse ano ainda, se Deus quiser, 6 ILPIs no estado de Mato Grosso, regionalizado. Fazendo só um paralelo, como vem sendo feito com a saúde. O governador vem construindo hospitais regionais para atender a população lá na sua região. Então esse projeto do governo do estado, certo? E não é um projeto, a gente às vezes costuma falar, não. As coisas estão acontecendo no nosso estado de uma forma séria, de uma forma correta. Estuda-se um problema, faz um projeto e executa, certo? Então o governo do estado vem fazendo um encaminhamento para que nós tenhamos 6 ILPIs no estado, certo? Então nós não temos hoje no estado aonde levar essas pessoas, certo? Esse é um ponto que aí é a grande discussão, é assim, uma das coisas mais interessantes que a gente está dentro de um processo, que é a construção de uma rede de proteção à pessoa idosa. Muito parecida com a rede de proteção que nós temos hoje no Brasil, certo? No Brasil, para a mulher. Hoje nós temos, por exemplo, um plantão de gênero, anexo, a delegacia do idoso funciona lá, anexo ao plantão de gênero, da violência contra a mulher, lá no Planalto. E se uma mulher é conduzida de madrugada ao plantão, é feito todo o procedimento e já estabelece uma medida protetiva e ela tem que ter um lugar para ela ficar. Hoje existe a casa de amparo. De madrugada a mulher já tem um lugar para onde ir com os seus filhos, para permanecer, para ter um abrigo, até se tomar uma decisão definitiva. Hoje, por exemplo, eu vou num local. Vou dar um exemplo clássico. Essa semana fomos atender uma denúncia de uma idosa que estava escrito desse jeito. Olha, no bairro tal tem uma idosa, ela vive com um noiado dentro de casa e ele fica abusando dela. Fomos até a casa, chegou lá, a idosa, 81 anos, pessoa lúcida, tem comorbidades e dificuldade de locomoção. E realmente ela vive com o único filho que ela tem. Ele é alcoólatra e dependente químico. Eu vou tirar o filho dela de lá, certo? Hipoteticamente. Quem vai cuidar dela? E de uma forma muito direta e muito simples, ela me disse olhando face a face: eu prefiro ter ele aqui nos momentos de lucidez, que ele me leva ao banheiro, ele me ajuda a trocar, do que eu ficar só. Eu não tenho mais nenhum parente aqui. Ela tem um encaminhamento para ir para o abrigo Bom Jesus. O serviço social do município já fez esse encaminhamento. Mas tem uma gama, tem um número enorme de pessoas na fila para ir para o abrigo. Então hoje o abrigo tem capacidade para perto de 120 pessoas, mas ele está em reforma, certo? Então hoje ele está lá com 90 pessoas, certo? Mas se tivesse, falo para vocês, sem medo de ser feliz, não fui lá, não tenho procuração do abrigo, mas eu posso afirmar que se tivéssemos 200 vagas, hoje o abrigo estava cheio.
Hoje o abrigo estava cheio. Doutor, eu quero tratar de uma questão com o senhor com relação à punição e à legislação dessas violências contra os idosos. O senhor acredita que, na maioria dos casos, essa legislação é atual, pode solucionar esses problemas? Ou o senhor defende aí, talvez uma mudança nessa legislação? Olha, existe um conceito quando a gente fala vamos falar assim, tem até um autor que tem um livro chamado Polícia e Sociedade, certo? Tem um filósofo, Michel Foucault, Vigiar e Punir, teses, certo? Eu acredito que para haver uma mudança nesse quadro, a gente deveria ter um olhar não para punição, ter um olhar para educação. A gente educar. Mas isso não seria pensar mais ou menos no Pequeno Príncipe. Sim, verdade. Certo? Então, assim, vamos voltar para a realidade, para o cotidiano, certo? O estado de Mato Grosso vem levantando um enfrentamento à punibilidade de delitos no nosso país, certo? Nosso governador vem falando com todas as letras, vem falando, olhando na lente da Câmara, que nós precisamos rever a legislação para alguns delitos no país. Sim. Eu faço coro com o governador naqueles e acrescento a legislação do idoso. Nós temos hoje, basicamente, o idoso tem o seu direito assegurado na Carta Magna, na Constituição desse país. Artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, e lá no 230 especificamente. A família, o Estado e a sociedade deve assegurar a garantia da qualidade de vida. Sim. Certo? Aí a gente pula aqui vamos falar na criminalização. Código Penal, o básico, certo? Tem lá crimes que pontuam a pessoa idosa. Tem alguns agravantes quando a pessoa é idosa. E temos o Estatuto do Idoso, a nossa lei 10.741 de 2003, que traz especificamente os crimes contra o idoso de abandono, maus tratos, usar o recurso financeiro do idoso, subtrair o recurso financeiro do idoso, que é um dos grandes delitos que a gente tem. A família se apropria do cartão de benefício, da aposentadoria, pega tudo que o idoso tem e deixa o idoso passando fome para comprar droga, para comprar bebida, para comprar uma bolsa, para ir no salão fazer chapinha no cabelo, certo? Então, tá lá especificado. E o Estatuto do Idoso também traz algumas garantias ou imposições de ritos processuais nos delitos do idoso, certo? Então não precisa de representação, toca lá. Mas eu acredito e gostaria que algumas penas, certo, fosse revista na legislação para defender o idoso. A pena mais grave que tem no Estatuto está lá no abandono, quando o resultado é morte, que a pena é de 4 a 12 anos de reclusão. Muito branda, o senhor acha, doutor? Quase nada. É de grátis, como diz o cuiabano, certo? Você deixar o seu ente falecer por abandono é muito triste, certo? Nós somos cidadãos, vivemos num país que, assim, vou pular essa parte. Parei o carro ali na porta, ia descendo, um rapaz falou, guarda o celular aqui. Perigoso estar com o celular na mão aqui, certo? Para mim é difícil ouvir isso, porque eu sou delegado de polícia, certo? Dói na carne, corta assim, certo? Mas é uma verdade. Então hoje você tá na rua, chega um cara, saca uma draga, como diz, uma quadrada, aí atira em você. Você tá num lugar, acontece um evento, isso é o normal. Agora você deixar uma pessoa dentro da sua casa morrer por falta de assistência. Pô, delegado, o senhor está dramatizando. Não estou, eu vivi isso há 4 semanas atrás. Nós fomos atender a cena mais degradante que eu assisti na minha vida. Eu já vi um detento picado em 60 pedaços uma vez numa rebelião.
já vi preso decapitado, já vi tragédia, já vi, certo? Mas nunca tinha visto um ser humano na situação que eu vi há 3 semanas atrás. Abandonado dentro de uma casa. Com os familiares lá, doutor. Com a ex-mulher e os ex-filhos, certo? Ele foi casado, separou da família, a família foi embora, consumiram tudo que eles levaram, voltaram a residir na única coisa que tinha, que era a casa dele. Ele contraiu uma comorbidade e eles abandonaram ele num quarto da casa. Só para você ter uma ideia, os dedos do pé não tinham carne, só os ossos. Ai, meu Deus. Certo? Nós atendemos na terça, levamos toda uma situação, no domingo ele veio a óbito. Até um amigo falou assim, talvez se a gente tivesse deixado ele lá, ele já estava tão naquele ambiente, talvez ele vivesse mais uns dias. Sim. Você acha que uma pessoa que vê o seu próximo, e aí eu vou usar o meu lado cristão, sou um cristão católico, praticante, tá nos mandamentos, resumido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Eu já vivenciei situações lá na delegacia nesses dias, e a gente tem que fazer um parênteses aqui, estava até conversando aqui no bastidor. Uma senhora me disse outro dia, ninguém vai fazer eu chamar essa pessoa de pai, porque vocês não sabem o que ele fez com a minha mãe, comigo e com meus irmãos no passado. Está precisando da ajuda? Eu vou auxiliar, porque eu posso auxiliar ele hoje. Mas não me peça para chamar essa pessoa de pai, porque eu não o reconheço como meu pai. Então, nós estamos falando de uma pessoa que eu cheguei numa casa, ela estava abandonada e ela veio até a falecer. Tem um inquérito instaurado, vamos tomar as medidas, tudo certinho, tá tudo belezinha, tá até encaminhando. Eu estou falando de um outro caso. Essa pessoa, ela não reconhece o seu genitor como pai, mas ela não está abandonando. Ela alugou um imóvel, contratou um cuidador, pôs lá para cuidar. Você entendeu? Então, assim, é mais ou menos o que muitas pessoas dizem aí, fala que eu sou meio radical. Para mim, lindas, família é aquela que está escrito na Bíblia. José e Maria. Hoje nós temos estruturas familiares diversas. Papa Francisco diz, vamos acolher. É diferente de falar que aquilo é o positivo. Então, assim, o idoso, certo? Ele, de uma certa forma, teria uma nova situação de vítima na legislação. Eu acho não acho, a gente não acha. Rever, né? Eu penso que precisa ser revista a legislação brasileira no que diz respeito à pessoa idosa. A gente vai precisar fazer uma pausa, doutor, em razão daquele intervalo para o repórter CBN. Tá? A gente está quase caminhando para a reta final, mas a gente faz uma pausa. Na sequência, a gente volta para finalizar, para que o senhor possa se despedir com tranquilidade. É bem rápido. Sigam conectados conosco. Mandando mensagem, seu João está aqui conosco, Breno também está participando aqui com a nossa equipe, parabenizando também a entrevista, o trabalho do Dr. Marcos Veloso, que está aqui conosco, ele que atua na Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa. Doutor, é muito assunto, a gente já agradece que o senhor gentilmente ficou um tempinho mais aqui conosco, se estendeu, geralmente a gente segue ali até às 10 horas, mas são muitos pontos para a gente abordar. Caminhando aqui para a reta final, respeitando também a agenda do senhor, eu queria que o senhor encerrasse aí trazendo alguns pontos que a gente não abordou, mas falando principalmente sobre a importância de integrar, né, as ações, uma rede de proteção para que a gente possa auxiliar aquele idoso que sofre, né, de violência doméstica, enfim, sofre qualquer tipo de violência, e já sentir convidado para que o senhor volte aqui outras vezes, para que a gente possa levar esse assunto à tona, trazer essa pauta aqui para ser debatida não só, né, ao longo desse mês, dentro da campanha brilhantemente aí idealizada pelo Ministério Público, mas a importância de que esse seja um debate recorrente aqui, já agradecendo a participação do senhor, mas pedir para que o senhor fale um pouco mais sobre essa questão da rede de proteção à pessoa idosa. Olha, não há como a gente pensar na melhoria da qualidade de vida de qualquer nação sem nós tratarmos de um assunto, educação. Se nós não tivermos educação, e eu não estou falando de conhecimento transmitido
em escola, em universidades, certo? Educação a gente aprende no lar. Educação é transmitida no seio da família. E, infelizmente, vivemos momentos bastante conflituosos e delicados no nosso país, certo? Então, a gente precisa construir dentro da nossa sociedade uma rede de atuação transversa nos diversos segmentos, nas diversas secretarias e nas diversas instituições. A Polícia Civil, hoje capitaneada pela doutora Daniela Maidel, primeira vez na história que a Polícia Civil tem uma mulher no seu comando, e vem fazendo um enfrentamento direto. A Polícia Civil realizou mais operações este ano que nos últimos anos, todos juntos. Tem vendo com o seu papel. O Ministério Público, grande parceiro, Judiciário numa outra frente, numa parceria, e os poderes, tanto público quanto municipal. Perdão. Tanto municipal, quanto estadual e quanto federal. Precisamos construir um arcabouço de legislação, um arcabouço de normativas e principalmente precisamos de estruturas que permitam que essa rede de proteção ao idoso funcione. Mas o centro disso é a família. E aí eu vou fazer aqui um ponto. A base da sociedade está centrada na família. E quando nós temos famílias desestruturadas, nós temos problemas sociais diversos. E eu tenho que dizer algo, eu não posso me calar. Eu estou extremamente triste, preocupado e perplexo em ver a maior corte do judiciário desse país legislar sobre a liberação do uso de maconha no nosso país. É só parar um pouquinho, não precisa ser muito dedicado, não. Olhar o que aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Olhar o que aconteceu, não, o que está acontecendo na Califórnia, nos Estados Unidos. Olhar para a Holanda, olhar para os países europeus, aonde no passado liberaram droga. As consequências que se tem no momento. Então, se nós estamos falando de fazer um enfrentamento a uma violência, e digo a vocês, ouvintes, que está escrito na Constituição desse país, no artigo 230, a família, o Estado e a sociedade é responsável pela qualidade, pela proteção do idoso. No ponto que a gente chega de fazer a liberação da porta de entrada para a criminalidade, que é a maconha, nós estamos falando de um delito contra um momento da vida, que é a pessoa idosa, aonde o cerne dessa sustentabilidade é a família. Então isso me deixa extremamente preocupado com o que nós teremos amanhã, certo? Então não vejo. Aí nosso governo estadual vem fazendo um enfrentamento, vem aparelhando os órgãos, certo? Para atuar num cenário jurídico, de legislação, jurídico não, de legislação, igual nós estamos vivenciando. Eu, como policial, não gosto dessa frase. Eu não gosto de duas frases que o pessoal costuma dizer. Que bandido bom é bandido morto, certo? E os policiais brincam que nós estamos enxugando gelo. Eu não gosto dessas frases, certo? Mas, frente a essa decisão do STF de liberação do porte de maconha, certo? A sensação é de enxugar gelo. Então, vai liberar hoje, o cara vai fazer uso de maconha dentro de casa, você não sabe a estrutura das casas. Trazer reflexos para esse ambiente. Para todo esse ambiente. Né, aí, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, uma sociedade mais desajustada. Então, assim, falar de algo ou autorizar algo
que, de uma certa forma, o reflexo será muito grande, certo? Já pensou? Então, vou dar um exemplo aqui. A senhora vai hoje num evento, está liberado o porte. Aí o cara se acha no direito de estar sentado na mesa ao seu lado e acender o famoso baseado. E aí, como é que vai acontecer? Qual é o seu direito como cidadão de falar para ele que você não quer? Não pode, né? Não pode. Então, assim, o desajuste já começa, assim, os desajustes de relacionamento nas coisas bem simples. Focando no idoso. Acredito que nós estamos no caminho certo. Existem inúmeras instituições, vou falar envolvidas na construção dessa rede. A instituição Polícia Judiciária Civil pensa nesse processo. Nós estamos junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, junto com o Conselho Estadual do Idoso, trabalhando para que isso se realize o quanto antes. Mas vou deixar aqui, fazer um pedido a você, ouvinte. Se você tiver conhecimento de algo que possa ser uma violência contra a pessoa idosa, denuncie. Não se cale, não se omita. Porque, como disse o Capitão Nascimento lá no Tropa de Elite, aqui você tem 3 possibilidades. Ou você se omite, ou você se corrompe, ou você vai para a guerra. E eu espero que você vá para a guerra contra a violência à pessoa idosa. Queria agradecer à Rádio CBN por abrir os microfones para que a gente pudesse bater esse papo. Já de plano, já digo que aceito o convite, só marcar o dia a gente volta. E vou dizer uma coisa para vocês, lindas. Vocês têm um papel gigantesco. Vocês têm um papel importantíssimo. Vocês, mídia, comunicação e principalmente o rádio. Bem pouca gente da sociedade. Eu sou fã de rádio, tá? Eu ouço rádio. Eu tenho 6 aparelhos de rádio. Eita, nós. Deixa tudo ligado na CB. O rádio é o sistema de comunicação com maior alcance no mundo. No mundo. Hoje o rádio tá na mídia, tá na digital, tá na internet. O cara tá lá na Austrália, tá ouvindo a CBN. Certo? Mas o radinho, a pilha, o radinho ali certo? tá ligado, então, né? Vocês conseguem chegar aonde muitas instituições não conseguem chegar. E agradeço mais uma vez a CBN por abrir espaço dentro dessa proposta do Ministério Público, a quem eu quero deixar aqui o meu agradecimento por nos convidar dentro do Junho Violeta, certo? Para que nós estivéssemos aqui também dentro da Operação Virtude, que começou no dia 10 de julho, acaba no dia 10 de julho, do Ministério da Justiça com os órgãos de segurança pública. Então, a delegacia funciona lá no Planalto, onde a grande parte conhece como o antigo CISC Planalto, certo? Estamos lá à disposição. Se você tiver algum ponto que às vezes você precisa de um esclarecimento, só comparecer na delegacia que nós teremos o maior prazer em atender a demanda. Obrigada mais uma vez, doutor. E com a entrevista aqui com o delegado Marcos Viloso, a gente encerra a campanha, né? Mas não esse debate, campanha estadual do Ministério Público de enfrentamento e combate à violência contra o idoso, campanha que tem como tema a solidão é a sombra do abandono, mas são temas, né? São pautas e ações que vão ser tratadas de forma contínua, tanto pelo Ministério Público Estadual, também pelos demais parceiros e entidades que também o doutor citou aqui pra gente. Só agradecer mais uma vez a confiança do doutor, aliás, a confiança de todo o Ministério Público, né? Mas a gente agradece em nome do Procurador-Geral de Justiça, doutor Deusdete Cruz, e citar aqui mais uma vez os parceiros que são importantes, além da Rádio CBN Cuiabá, Grupo Centro-América, Aster Máquinas, Ditado Produções, Academia Bodytech, Plaenge, AMPA, Energisa, Amage
Loge, Todimo, Ginco, Brasido, Grupo Bom Futuro e também o IMAC. Agradecer mais uma vez também o Anderson por todo o auxílio aqui da assessoria do Ministério Público, a Clênia também. A gente faz um intervalo bem rápido e a gente já retoma, porque Igor Ramos está na área e a gente vai falar um pouco mais de esporte. Guima, um intervalo de 1 minutinho e já voltamos. Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, às 9 da manhã, ele se junta a Marcos Vinícius Gasques e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. CBN Auto Esporte, também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Com